Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então não existe idade, momento, situação, circunstâncias que você deve falar assim, não está em momento de recomeçar, eu não estou preparado, porque Deus nos concedeu a oportunidade de um novo dia, todos os dias, para a gente recomeçar. E muitas vezes, recomeçamos diversas vezes as mesmas coisas, e elas não dão certo. Então, vai uma dica para quando vocês pensarem no recomeço, que seja familiar, que seja de relacionamento, que seja de trabalho, que seja de atitude, colocar amor nas suas obrigações. Porque quando você coloca amor, é uma plantação de felicidade para nós mesmos. E dessa forma, o amor, ele cobre uma multidão de falhas. Então, a gente vai perceber que as coisas vão se tornando mais fáceis, mas a gente consegue entender que as pessoas se tornam mais fáceis de lidar, as circunstâncias vão se resolvendo por si mesmas, porque a gente colocou amor nas nossas atitudes, nas nossas obrigações. E isso a gente vai alcançar com certeza o que a gente tanto espera, que é a nossa paz e libertação. Pode passar, por favor. Começamos o ano de 2015. Eu tenho certeza que a maioria de nós entramos no ano já com vários objetivos, com várias ideias, intuitos, pensando em realizações, em coisas novas. Então, a gente vive querendo mudar o mundo, mudar as pessoas, mudar o nosso trabalho, porque as coisas não dão certo. Só que a gente não consegue mudar o mundo se a gente não mudar a nós mesmos. A nossa responsabilidade somos nós, em primeiro lugar. Então, eu sei que vocês já ouviram várias vezes sobre a reforma íntima. O que é a reforma íntima? É uma mudança para melhor, modificação, reorganização ou substituição. Na verdade, quando a gente fala em reforma íntima, nós não queremos que você esqueça quem você é para você se transformar em um novo ser. Porque isso não tem como, é impossível. Nós somos espíritos milenares. E esses milênios de reencarnações, essas diversas reencarnações que todos nós já tivemos, ela fez o nosso alicerce, ela fez a nossa base. Existiam instintos que a gente tinha que se transformaram em defeitos, defeitos que se transformaram em virtudes, e virtudes essas que a gente precisa manter, preservar. Quando a gente fala em reforma, podemos comparar a reforma íntima com a reforma de uma casa. Quando você vai reformar a sua casa, você tem o alicerce que você vai manter, você tem paredes boas que você quer preservar, você tem portas que você quer trocar de lugar, janelas que você quer tirar e colocar em outro lugar, paredes que você quer destruir e colocá-las em outro lugar. Então, você não muda a casa por completo. É uma reforma. É a mesma coisa quando se fala da reforma íntima. A reforma íntima nada mais é que preservar as suas virtudes e mudar os seus defeitos. Tentar trabalhar em cima desses seus defeitos para você se tornar uma pessoa melhor. E você se tornando uma pessoa melhor, o mundo ao seu redor, com certeza, vai vibrar positivamente para você. Somos arquitetos e engenheiros da própria alma. Aí eu pergunto, mas como é que eu faço para ver o que eu sei, o que eu preciso mudar? Todos nós temos alguma oportunidade, quando estamos à noite, antes de dormir, quando deitamos a nossa cabeça no travesseiro, de fazer uma autoavaliação. O que eu fiz naquele dia, naquela semana, que eu me orgulhei de mim mesma? Ou o que eu fiz naquele dia que eu falei, poxa,
Pode passar, por favor. Então, hoje estamos aqui, numa casa espírita. Eu tenho certeza que cada um de vocês entrou dentro dessa casa por um motivo diferente. Alguns vieram pelo amor, outros vieram pela dor, outros pelo convite de alguém, outros por curiosidade. E a gente chega na casa espírita, assiste a palestra, tomamos um passe, água purificada e saímos renovados da casa. E isso continua e se repete por diversas semanas. E até o momento que você sente que você precisa realmente de uma mudança. Então a gente começa a perceber que o que a gente ouve nas palestras, a gente tem que levar para a nossa vida. Porque a gente se sente a necessidade de um estudo, de uma reflexão, de se encontrar, buscar respostas. E aqui a gente encontra as respostas. Se a gente abrir o nosso coração, a espiritualidade ela está presente, só esperando que você abra seu coração para você poder encontrar a resposta que você tanto deseja. E nós chegamos aqui muitas vezes com uma doença, ou com a perda de um ente querido, ou a gente está preocupado com a saúde do nosso irmão, dos nossos parentes, e chegamos aqui achando que por estar aqui a gente vai ter a cura. Mas na verdade existe uma diferença entre a medicina terrena e o espiritismo. A medicina terrena, ela cuida do nosso corpo físico. O espiritismo, ele cuida da nossa alma. E são coisas que se complementam. Então, se a gente chega aqui com um problema de saúde, e você vai com o médico com um problema de saúde, a diferença é, o médico, ele vai te escutar, te analisar, vai fazer exames e vai te recomendar um tratamento. Aqui na casa espírita, a gente vai te escutar, a gente vai te analisar, a gente vai te recomendar uma mudança de atitude. E isso é complementar, porque a cura nada mais está dentro de nós, na nossa fé, depende da nossa fé. Então, quando a gente chega aqui e não vai no médico, não adianta. A gente tem que ir no médico, fazer o tratamento terreno, vir aqui e fazer uma mudança de atitude, mudar da sua alma. Porque senão, você não consegue o êxito daquilo que você procura. E o verdadeiro espírita, nós que conhecemos através da sua mudança de atitude e também conhecemos pelo seu esforço em domar as suas más inclinações. É lógico, não somos perfeitos. A gente não consegue mudar de um dia para o outro os nossos defeitos. Todos nós somos cheios de defeitos, cheios de coisas que precisamos mudar. E não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir. Mas o verdadeiro espírita é aquele que consegue se esforçar para domar suas más inclinações e se transformar espiritualmente falando. E a doutrina espírita, ela tem dois lados que se complementam. Ela é progressista e ao mesmo tempo conservadora. Por que ela é progressista? Nós acreditamos em reencarnação, nós acreditamos na pluralidade dos mundos, acreditamos nas leis de causa e efeito, acreditamos na evolução. Então, o que passamos aqui, as dificuldades que enfrentamos, nada mais é para o nosso crescimento. Por isso que é uma doutrina progressista, que aprendemos que tudo o que precisamos é evoluir. E ao mesmo tempo conservadora. Por que eu digo conservadora? Porque todas as dificuldades que a gente passa aqui na Terra, nada mais é que a própria escolha que a gente pede para passar por causa de uma culpa que a gente leva do passado, de outras vidas. Porque Deus, Ele nos deu a chance da reencarnação. Ele nos deu a oportunidade de recomeçar. E nós somos nossos próprios algozes. Nós escolhemos as nossas provas, escolhemos as nossas dificuldades para crescer. Por isso que ela é conservadora. Porque o que passamos aqui nada mais é
crescimento, infelizmente, ele é muito doloroso, porque a gente consegue crescer passando dor. Quando a gente fica doente, a gente consegue olhar para o lado. Quando alguém sofre, a gente se solidariza com aquela pessoa. Quando a gente perde um ente querido, todos esses sofrimentos fazem a gente crescer. Então, sempre é um processo doloroso. Pode passar, por favor. E para falar um pouco sobre começos e recomeços, eu vou, resumidamente, contar um pouco da minha história para poder vocês entenderem por que eu estou aqui hoje. Sabe, o que a vida fez para me trazer aqui hoje, quem eu sou hoje. Porque eu sempre digo que a minha vida ela é marcada por um começo e vários recomeços. Eu digo começo porque para quem não me conhece, eu sou apaixonada por cavalos. Desde que eu consegui falar minha primeira palavra, eu chorava por causa dos cavalos, eu pedia pelos cavalos. Só que eu nasci na cidade de São Paulo. Meu pai é metalúrgico, minha mãe no lar. Não tinha ninguém da minha família que trabalhasse com cavalos para me dar esse estímulo, para me ajudar na minha carreira. Aí eu seguia a ter um cavalo. Eu não tinha como fazer para poder realizar os meus sonhos. Então eu fui à luta. E eu, quando resolvi fazer uma faculdade, eu falei, eu primeiro preciso sair de São Paulo. Eu prestei 5 universidades para fora de São Paulo, e todas relacionadas com a área de agrárias, que eu pudesse, de alguma forma, estar trabalhando com os cavalos. Eu entrei no curso de zootecnia, e ali eu fiquei 5 anos me dedicando à especialidade de cavalos. Fui atrás do meu professor, ele fez o primeiro ano, comecei a trabalhar com ele, e eu viajava quase todos os finais de semana para eu poder realizar o meu sonho, que era trabalhar com cavalos. Porque ninguém podia me apoiar, porque minha família não tinha essa raiz do cavalo. Então eu fui à luta. Aí hoje eu sou formada e eu trabalho com cavalos, eu tenho um centro de reprodução, onde eu tenho os meus próprios animais de clientes, onde eu posso trabalhar com os cavalos. Eu realizei o meu sonho. E durante a faculdade, me especializei também na parte de julgamento de equinos. E com 23 anos, eu me formei na faculdade. Me formei em juíza de equinos, só que eu não podia atuar, porque a idade mínima para julgar era de 25 anos. Mas eu permaneci, eu fiz 4 anos de estágio, e eu continuei e falei, quando eu fizer 25 eu vou realizar o meu grande sonho. Porém, quando eu fiz 24 anos, eu sofri um acidente de carro, onde eu tive uma fratura no pescoço e eu fiquei tetraplégica. E isso foi, para mim, naquele momento, representava o fim dos meus sonhos, o fim dos meus objetivos. Só que Deus, Ele é tão perfeito, que Ele me deu uma família maravilhosa, que não me abandonou, que nunca deixou de me fazer acreditar. E também, naquele momento, eu namorava uma pessoa fazia 3 meses. E esse rapaz, que chama Marcelo, ele me ajudou, ele me fez acreditar que os meus sonhos eram possíveis. Ele chegava na minha casa todos os dias, abria a janela do meu quarto e dizia, vamos acordar que o mundo te espera. E me pegava no colo, me colocava, me jogava literalmente em cima do cavalo, agora você vai andar. E me fazia andar a cavalo, me levava nas provas, me fazia eu acreditar que era possível continuar. Então esse foi o meu recomeço. E ele começou junto comigo, porque na época do meu acidente, ele tinha 3 caminhões, tinha 2 carros, e tinha uma vida confortável, mas ele abriu mão de tudo isso para cuidar de mim, até chegar um momento que ele não tinha mais um real no bolso. Então a gente precisava continuar, a gente precisava recomeçar junto. E daí começamos a comprar cavalos, comprava, vendia, e juntos fizemos isso com mais de 30 animais.
E recomeçamos novamente, e ele foi comprando um caminhão velho, aí não deu certo, ele vendia, comprava outro caminhão velho, e aí foi um recomeço. Como se conseguimos juntos fazer a nossa vida continuar. Mas então, depois de 3 anos do meu acidente, ele com aquele caminhão velho, perigoso, em uma curva ele sofreu um acidente. E nesse acidente ele veio a falecer. E mais uma vez isso representava um fim para mim. Porque eu imaginava, e agora? A minha fortaleza, o meu porto seguro se foi. E eu era evangélica na época. Eu fui 12 anos evangélica e essa religião me ajudou muito. Até então, ela foi uma religião que me sustentou. Eu era frequentadora da igreja, mas naquele momento eu quase me revoltei. E vieram padres, vieram pastores, vieram irmãos, tentando me fazer me erguer, me levantar, porque as pessoas podiam deixar que aquilo acabasse com a minha vida novamente. Ela deu de ponta cabeça. E um mês depois que o Marcelo faleceu, eu conheci a casa espírita. E foi aonde eu tive respostas. Foi aonde eu tive a certeza de que a morte não existia. E que, na verdade, eu precisava continuar e recomeçar daqui. E ele estava do outro lado. Ele também precisava recomeçar. E ali estava muito mais difícil para ele do que para mim. Então, com a ajuda dos irmãos, com a ajuda da espiritualidade, eu me fortaleci por mim, pela minha família, por ele. Então, a gente conseguiu continuar. Ele foi resgatado. Hoje ele está bem. Hoje eu estou bem. Conseguimos recomeçar novamente. Essa é a maravilha da espiritualidade. Porque ela nunca nos deixa. Deus, Jesus Cristo, Ele nunca nos desampara. E nós temos que ter fé, temos que acreditar, porque não há mal que perdure para sempre. Tudo passa. Pode continuar. Então, quando, diante da minha história, eu fiz uma avaliação para ver o que realmente significa. A palavra recomeçar. E recomeçar, ela inclui 2 palavras essenciais, que é a renúncia e a coragem. Todo ideal de agradecimento, todo ideal de superação exige renúncia. Por quê? Vou dar um exemplo básico. Um trabalhador que quer colocar comida na sua casa todo fim de mês, quer trazer o dinheiro para sustentar a sua família, ele precisa renunciar à companhia de sua família algumas horas do seu dia, todos os dias, para conseguir os seus objetivos. Isso é uma renúncia. Muitas vezes, outro exemplo, simples exemplo, a gente tem um relacionamento que a gente sabe que não tem futuro, a gente vive um relacionamento que a gente sabe que não vai para frente, que não nos traz felicidade, que não nos dá liberdade, ou que não nos propicia uma felicidade interna, que é a paz interior, que todos nós buscamos. Então, muitas vezes, a gente precisa renunciar para a gente conseguir recomeçar. E para isso precisa de muita coragem, porque geralmente toda renúncia ela gera tristeza, gera esforços e frustrações que muitas vezes são necessárias para o nosso crescimento, para que a gente tenha que fechar portas, para que outras portas se abram, para que Deus tenha a oportunidade de te mostrar um novo caminho. Então, Deus,
Ele nos concedeu, a cada um de nós, o livre-arbítrio e a oportunidade de recomeçar. Porque, muitas vezes, a gente vai vivendo uma vida que não é uma vida que nos traz felicidade, que é uma vida cômoda, e a gente passa anos de nossa vida apenas sobrevivendo. Então, quando a gente não toma uma atitude de renúncia, de coragem, muitas vezes Deus escolhe situações que nos obrigam a sair do lugar, que nos obrigam a dar um passo para frente. Muitas vezes Deus, ou a própria situação, te leva para o zero, para que você possa enxergar caminhos diferentes, pegar coragem e seguir em frente. Porque muitas vezes a gente só descobre o quanto a gente é forte quando a vida nos obriga a ser forte. E no jogo da vida não há espaço para arrependimento. A gente tem que assumir as nossas atitudes, se responsabilizar por elas, não tentar mudá-las, porque o que aconteceu é passado. Você não tem mais o poder sobre aquilo que aconteceu. Então, assuma as suas responsabilidades, erga a sua cabeça e siga em frente. Mesmo que a vontade de jogar tudo pro alto, você não tem chance de jogar tudo pro alto, a vida te obriga a enfrentar a situação. Senão, você entra numa depressão, muitas vezes esses casos promovem o suicídio, muitas vezes a gente se vê sem chão. Mas Deus está sempre aqui para nos fortalecer. A espiritualidade, as pessoas que estão ao nosso redor, são usadas como instrumento para nos mostrar o caminho certo, para nos ensinar, para nos proteger e para nos fortalecer. E o tempo é o Senhor do destino. Uma hora tudo passa, a dor, ela se ameniza, a saudade, ela se ameniza, a culpa passa, e tudo volta a ser de uma maneira diferente. Não podemos pensar que o recomeço de maneira uma coisa vai ser igual, porque uma coisa, você tem que estar certo, nunca vai ser igual, nunca vai ser a mesma coisa, porque a vida segue para frente. Então, vamos ter coragem da mudança, porque essa vida aqui, ela é uma oportunidade que Deus nos concedeu para se redimir das desculpas, para crescimento, para a gente poder se preparar para a nossa vida espiritual. Pode passar. Então, eu andei estudando alguns métodos para poder, porque às vezes é muito fácil falar, né? Eu tenho que recomeçar, eu tenho que fazer diferente, mas ninguém me fala como eu posso fazer isso. Então, eu com alguns estudos, alguns livros, pesquisa de internet, eu busquei algumas dicas para poder ajudar vocês. Foi maravilhoso, porque também cada palestra que eu dou a vocês é um aprendizado que eu tenho, é um crescimento para mim mesmo. Então, quando você pensa numa mudança, você precisa primeiramente ter disciplina. Porque a disciplina é você treinar algo que não é natural para algo ser natural. Mas você precisa ter disciplina, porque é muito difícil. Qualquer tipo de mudança é extremamente difícil. E você tem que se educar. Então, existem 4 estágios para a mudança. O primeiro estágio se chama inconsciente sem habilidade. Ou seja, eu vou dar um exemplo para a gente poder entender a pessoa que pretende parar de fumar. No primeiro estágio, aquela pessoa nem pensa em parar de fumar e fuma, não tem a prática daquilo. Aí ele passa para o segundo estágio, que é o consciente e sem habilidade. Ela sabe que ela precisa parar de fumar, ela sente que ela precisa, só que ela ainda não consegue exercer. Ela continua fumando. Bom, aí ela passa para o terceiro estágio, que é o consciente e habilidoso. Ou seja, a pessoa tem consciência que ela precisa e ela já consegue, já de uma forma pensativa, não mais fumar. Ou seja, ela está se reeducando. É difícil, mas ela consegue até um certo
certo tempo, ou por tempo determinado, até definitivo. Bom, então ela passa para o quarto estágio, que é o estágio inconsciente e habilidoso, ou seja, se torna uma prática automática. Aquela pessoa já não fuma mais e ela nem precisa pensar para não fumar, se tornou algo natural. Isso eu posso dizer para vocês quanto tempo isso dura, porque isso vai de pessoa para pessoa, isso é a boa vontade, isso é realmente a disciplina que cada um tem da sua própria vida, o controle da sua própria vida, saber o que precisa, o que realmente quer. Pode passar, por favor. Então, eu peguei um texto de Benjamin Franklin, onde ele resolveu fazer uma reforma íntima pessoal. E como deu muito certo para ele, ele resolveu passar para o próximo. E hoje eu vou tentar passar mais ou menos o que ele quis passar e como ele conseguiu fazer essa reforma íntima. Porque com certeza todos nós temos diversas coisas as quais precisamos mudar. Então ele fez o seguinte, ele pegou alguns pedaços de cartolina. Hoje foi entregue para vocês um papel onde atrás dele, está em branco, vocês podem enumerar de 1 a 13. Ou quantos princípios vocês acharem necessários, que é a mudança pessoal de cada um. E em cada cartolina dessa, ele escreveu um princípio. E ele trabalhava em cima de cada princípio por 1 semana. E nisso, ele ficou 13 semanas, até acabar os 13 princípios, e ele repetiu isso 4 vezes por ano. E isso deu muito certo para ele. Ele fez com que algo antinatural se tornasse natural. E isso também inclui a disciplina, como eu disse. E eu vou dar alguns exemplos do que ele fez para a própria. São 13, mas eu coloquei alguns principais, só para dar uma luz na cabeça de cada um, para poder cada um fazer da forma que for, justo para cada um, a forma que cada um acha necessária. Então ele colocou assim, o primeiro princípio, temperança, ou seja, não comer até o envolvimento e nem beber até a exaltação. Eu acredito que tem muitas pessoas que fazem isso, não tem limites, para uma refeição, bebe demais. Então esse foi o princípio que ele achou importante para ele. Ele trabalhou nisso profundamente. O outro princípio do silêncio. Evitar conversas fúteis que tragam algum tipo de discórdia, algum tipo de coisas difíceis, que façam você se desentender com o seu irmão, com o seu próximo, com a sua família. Então o silêncio muitas vezes é a resposta. Moderação. Ser moderado em tudo. Não exaltar uma briga. Use a moderação. Numa discussão, use a moderação. Num momento de impulso. Sempre tentar moderar as suas atitudes. Ordem. Ou seja, dividir o seu dia nos horários certos. Por exemplo, a hora da refeição é a hora da refeição, não é a hora de trabalhar. A hora do trabalho é hora do trabalho, é hora de diversão, é hora da diversão, de estar com a família. Não misturar essas coisas, se colocar, se você ser disciplinado nas suas atitudes, organizar o seu dia. Isso é uma coisa que ele achou importante para a vida dele. Tenho certeza que muitas pessoas aqui, às vezes trabalham de domingo e trabalham na hora do almoço, não tem horário de almoço, acaba passando mal. Então é mais ou menos nesse sentido que eu estou dizendo. Frugalidade, que significa evitar desperdício. Ou seja, você tem 200 pares de sapato, mas você vai no shopping, você compra mais 2 pares de sapato e você acha maravilhoso essa necessidade. E se você comprar uma par de
veio para a Terra para dar um exemplo, para mostrar o que realmente é certo, para mostrar, ele ensinou o verdadeiro amor. E hábitos, eu tenho certeza, essa aqui fui eu que inventei, porque eu acredito que muitas pessoas têm hábitos que não se orgulham disso. Hábitos que falam, poxa, podia mudar isso para mim, né? Coisa, alguém que fuma, ou alguém que grita com todo mundo, que é impulsivo. Acho que cada um aqui vai saber o seu hábito que te torna uma pessoa difícil, que te torna uma pessoa desagradável, que você fica triste com você mesmo. Então aí vai. Então eu acredito que é a oportunidade, são dicas preciosas para que cada um aqui consiga até o final de um ano, talvez não mudar tudo, mas terminar o ano muito melhor do que começou. Eu acredito que todos nós temos esse objetivo, o objetivo de crescer, de nos tornar melhores, e dessa forma a gente consegue mudar um pouquinho o mundo, que é algo que acredito que todo mundo tem essa vontade, essa necessidade. Tem que começar por nós mesmos. Pode passar. Então, quando eu falo em recomeçar, é para quem tem coragem e a vontade, tem coragem e a vontade de empreender essa luta íntima na escalada evolutiva. Não é um caminho fácil, mas é um caminho seguro. Então, no próximo slide, eu coloquei uma imagem para... É uma história que foi uma lição da noite que o Dr. Howard fez uma quarta-feira de trabalho do Dr. Howard. Ele passou uma lição da noite para nós, que é o nosso mentor espiritual, que me tocou muito, e que eu senti muita vontade de passar para vocês. Eu acredito que é uma coisa que cada um aqui pode levar para a sua vida de alguma forma. Então, nessa imagem, pode trocar. Representa, é lógico, né? Uma imagem linda, né? Talvez não seja como a história que eu vou contar, e também não sei se você tão fiel à história, mas eu vou passar com certeza a ideia que ele quis passar para todos nós. Que era um trabalhador que morava lá em cima da montanha, e ele trabalhava no lugar inteiro, e ele vinha todos os dias, descia aquela montanha e garimpava naquele rio. E todos os dias era a mesma coisa. Ele descia correndo, garimpava, subia correndo, almoçava, descia correndo, trabalhava, subia correndo, e muitos anos se passaram nessa correria. Até que os anos foram se passando, e a idade foi chegando, ele foi envelhecendo. Então ele descia correndo aquela montanha, só que na hora de subir, ele ficava muito cansado e tinha que parar. Na metade do caminho, então ele sentava. Então, nessas paradas, ele começou a observar aquele cenário maravilhoso, aquela natureza, aquela paisagem que Deus havia dado de presente para ele todos os dias, e ele nunca tinha percebido. Ele falou, meu Deus, olha que natureza maravilhosa, quantas cachoeiras, quantos animais, quantos pássaros maravilhosos. Eu nunca tinha reparado nisso, e minha vida inteira foi sofrer, foi correr, e eu não tinha percebido o presente de Deus na minha vida. Então, pessoal, qual é a moral da história? A moral da história é, muitos de nós vivemos correndo, vivemos na correria, é trabalho, e a gente não consegue parar para olhar o presente, as maravilhas que a vida nos proporciona. Então, muitas vezes, a gente se depara com doenças, a gente se depara com envelhecimento, e nesses momentos, a gente consegue olhar para o lado e falar, nossa, quanto tempo foi perdido da minha vida. Eu precisei ficar doente, eu precisei perder uma pessoa querida, eu precisei envelhecer para reconhecer como Deus é maravilhoso para a gente. Então, a oportunidade de recomeço está a cada dia. Quando você acordar, você olha no espelho, você fala, bom dia, e fala o seu nome, vai lá fora, olha para o sol, fecha os olhos, fala, obrigada, meu Deus, obrigada, sol, que me
Obrigada pelo novo dia. Quando você sair na rua, cumprimente as pessoas que você vê. Não importa se você não conhece, é bom dia, boa tarde, boa noite. Então, obrigada, desculpa. Quando você consegue colocar amor nas suas atitudes, tudo ao seu redor fica maravilhoso. E o seu dia fica maravilhoso. E você se torna uma pessoa melhor. As pessoas que estão ao seu lado se tornam melhores. E a vida fica maravilhosa. E é isso que eu desejo para cada um de vocês nesse ano de 2015, em todos os anos de nossa vida, que possamos começar hoje, começar amanhã, agradecendo ao nosso Rei, agradecendo ao Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade da saúde, pela família, por tudo, porque tudo é motivo de agradecer. Eu desejo para cada um de vocês uma excelente noite, uma excelente semana, que cada um de vocês consigam realizar todos os seus objetivos, que seja um ano maravilhoso de muitas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.